Muito obrigado, André. Realmente indescritível. Nossa gratidão. Eu apontei algumas questões que possam provocar vocês em relação às perguntas, né? Me parece que os monitores vão rodar recolhendo as perguntas, não é isso? Vai ser no microfone. Claro, André, você rompeu as estruturas, muito bom. E o André, então, só de ter sentado no chão, já, uhul. Eu estou com o meu arquinho aqui também, para manifestar a minha informalidade. Bom, o André levantou o antropoceno como a marcha da insensatez, e justamente intrínseca ao modelo civilizatório de desenvolvimento. É dele que estamos falando o tempo todo aqui no Livimundi, e por isso a provocação do próprio evento, né? E a cultura, né, uma outra frase interessante, que a cultura não se pode mudar por decreto. E justamente o fato de que a educação se vem dentro de casa, em sala de aula, e a partir de caráter, valores e o que se faz, isso me lembrou Sartre. O André levantou lixo, água, esgoto. Esgoto quando se tem estação de tratamento para se visitar, porque a gente está falando na região metropolitana de 12,5 milhões de pessoas, 5% do esgoto é tratado. Um deles contabilizado, um dessas estações de tratamento, ou dessas formas de tratamento contabilizado, é o emissário submarino, para o qual a gente bate palma na Praia de Ipanema em todo o pôr do sol. Miséria, pobreza e exclusão, não há sustentabilidade se ainda existir miséria, pobreza e exclusão. E isso é inerente ao nosso modelo civilizatório. A construção civil, engenharias inteligentes, né? Na verdade, se a gente for pensar as populações amazônicas que ocuparam a Amazônia desde 12 mil anos atrás, elas não deixaram vestígios construtivos. Eles têm um saber que nos ensinam, até hoje, como construir sem deixar resíduos. Essa é uma episteme que vai sendo sufocada à medida que o modelo civilizatório marcha para o oeste na expansão da fronteira do agronegócio. E justamente nesse link ele levantou a bola da Embrapa, e justamente essa ideia do agronegócio, o investimento em agronegócio na Embrapa é muito maior do que o investimento em agrofloresta, justamente nesse conhecimento das florestas tropicais. Particularmente, eu tenho 2 amigos que trabalham aqui do lado, aqui no Jardim Botânico, com agrofloresta. Imagina a proporção disso em relação ao agronegócio no Brasil. E essa é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Isso é política pública. O Ernest Gutt, que foi citado aqui, deveria ser política pública da Embrapa. Obviamente, a crise do modelo formal dentro das academias, a distância da universidade. Tenho a honra de ser colega de trabalho do André na universidade aqui no Rio, na PUC, e a gente vê isso diariamente e tenta remodelar isso lá dentro. E, justamente, eu acho que, por fim, a mudança vem de baixo para cima. E esse movimento não tem controle, e, diga-se de passagem, nem deve ter, porque o desespero pela ordem vem incitando cada vez mais uma faixa que eu vi na greve dos caminhoneiros. Eu tive a oportunidade de viajar pelo Brasil justamente nessa semana, e ali vinha uma faixa, intervenção militar já. É um absurdo a gente estar falando disso, e é uma retomada de uma discussão da ordem controlando tudo, e alguém vai dar jeito nisso, 20 anos em 2. Realismo vigilante, foi exatamente isso que o André chamou atenção. A Dani estava muito preocupada em ser pessimista no seu olhar, mas absolutamente ela está falando exatamente desse olhar do realismo vigilante e a política de representação, a gente entrar na gestão pública. Hoje provocaram Washington Fajardo a se candidatar a algum cargo na palestra que ele deu. Então, as provocações já estão mais do que feitas. Por favor, as perguntas. Muito obrigado mais uma vez, André. Boa noite. Meu nome é Vitória, eu sou enfermeira, e minha pergunta, André, é sobre qual a sua visão sobre descarte hospitalar e sobre essa medicalização que a gente vive da saúde.
principalmente quando a gente fala da forma de nascer no Brasil, que hoje em dia a gente tem alto índice de cesarianas e intervenção na forma do nascimento, né? E como que você pensa sobre isso? Existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer comentários a respeito desse assunto que é relevante, mas ele tem uma especificidade. Eu não vou fugir da resposta. A medicalização da dor foi assuntada num livro que nós lançamos, eu e Cláudia, 3 anos atrás, sobre prevenção do suicídio. Então, muitos profissionais de saúde denunciam como nós, deslumbrados com essa utopia da felicidade absoluta numa sociedade de consumo, onde se exaltam a eterna alegria, a eterna juventude, o eterno prazer, qualquer adversidade, qualquer obstáculo que faz parte da vida, a dor e o sofrimento fazem parte da vida. Só que quem não sabe o valor que a dor e o sofrimento têm para nós exercitarmos a superação, a sublimação e a coragem de seguir em frente, enfrentando os desafios que surgem pelo caminho, se dopam. Alô, turma do Rivotril, se liga. Toda droga, por princípio, tem o risco da dependência. É o barato que sai caro. Medicalização da dor é isso. Cesariana me parece que já é um movimento bem consolidado, discutindo o que é conveniente para os profissionais do parto e não seria conveniente para a criança que teria sua hora certa de chegar. Eu acredito muito nisso. Eu acho que se eu viesse ao mundo na hora certa, eu seria melhor. Precipitaram meu retorno. Bom, e a primeira questão que você, colocou? Então, nós temos um problema pior do que o lixo. O lixo hospitalar é um problemão, porque a gente no Brasil vai jogando tudo fora no mesmo lugar. E as drogas também e os efeitos danosos que certas substâncias químicas causam ao meio ambiente. Agora, o remédio fracionado, que poderia ser uma boa solução, não foi implantado ainda o fracionamento, você sabe dizer? Quer dizer, eu preciso tomar X antibióticos, a caixinha tem o dobro ou o triplo, e eu não tenho o direito, como demandante daquele medicamento, de levar exatamente o que eu preciso. Então, todos nós colecionamos mini-farmácias em casa. E nós não temos azeitado a logística reversa dos medicamentos que vão se tornando obsoletos, o prazo de validade expira. É um dos muitos efeitos colaterais do analfabetismo ambiental. O Ministério do Meio Ambiente em Brasília é uma ONG na esplanada dos ministérios. Eu conheço todos os ministros do meio ambiente pessoalmente, de Itamar para cá. Sou velho. Todos eles, de forma confessional, todos não, um ou dois não cravaram com a veemência com que eu vou dizer. Todos eles, de alguma forma, manifestaram um desagrado na função de ministro do Meio Ambiente, de ser o ministro do contra em relação aos projetos dos colegas. Então, você tem um governo que o ministro do Meio Ambiente vira o beck de roça e todos os outros querem passar e você ou pega a bola ou pega o jogador. Por quê? O projeto do Ministério da Agricultura, o Ministério da Indústria e Comércio, o ministro da Fazenda, por vezes com planos mirabolantes, numa reunião com o presidente, o ministro do Meio Ambiente diz: desculpa, colega, você vai levar isso à frente mesmo? Nos vemos nos tribunais. Você não conhece a legislação ambiental do seu país? O que você está propondo é ilegal. Aliás, estamos na Semana do Meio Ambiente, num cenário perfeito, civilização, na nossa utopia de um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável. Não existir Dia do Meio Ambiente, não existir Ministério ou Secretaria do Meio Ambiente. Até nas redações eu tenho uma discussão com os meus alunos, assim, a gente gosta de promover essa reflexão. É para ter ou não é para ter uma editoria de meio ambiente? O New York Times, 4 anos atrás, resolveu suspender a editoria de meio ambiente e pulverizar os especialistas em meio ambiente nas outras editorias, na suposição de que você iria germinar projetos de cobertura mais inspirados na editoria de economia, na editoria de política, na editoria de cidades, na editoria de turismo, etc. Então, obrigado pela pergunta, desculpa se eu não respondi exatamente o que você queria, são assuntos específicos, mas que revelam... Tem uma frase do Krishnamurti que eu gosto muito, que diz assim: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente.
Boa noite, Oi. André. Boa noite. Você falou em relação à escola, aquela parte de criança saber o lixo descartado, mas principalmente em relação ao consumo. Se tem lixo, tem consumo. Queria que você falasse um pouco sobre consumo consciente, pode ser? Pode. Vamos lá. Consumo consciente, para mim, significa... Eu fiquei agora constrangido porque é o slogan da empresa, uma das empresas que eu trabalho, mas eu falava disso antes da empresa adotar o slogan do menos é mais. Ou seja, quebrar esse valor civilizatório de que para ser feliz eu preciso acumular bens e posses e transferir a felicidade para objetos descartáveis e perecíveis. Porque não há fator mais determinante para a infelicidade de alguém do que o consumismo. Porque essa pessoa nunca estará saciada. Nunca. E nunca é nunca. O que tem de gente graúda, com closet abarrotado. Carros, casas, espaços. Depressiva, com síndrome do pânico, com ideação suicida, porque isso não serve para tapar a sensação de vazio que vem junto. São pessoas muito superficiais e infelizes. Elas não conseguem ter o prazo de validade do barato de possuir aquele bem estendido. No nosso projeto civilizatório, nós precisamos ter todos os produtos ou serviços com certificado, certificação e selagem. É o binômio fundamental. Certificação e selagem. Eu sei que vocês têm a resposta, eu vou provocar. Quando a gente fala por aí, eu gosto de dar essa cutucada. De onde vem essa madeira? Os produtos têm histórias por trás. Nós precisamos acessar essas histórias. O Brasil cultua o churrasco como uma celebração de fim de semana. A carne que as pessoas comem no churrasco pode ter cheiro de floresta queimada ou digital de mão de obra escrava ou infantil. Pode ser uma carne indigesta. Estamos ou não preocupados com isso? Queremos ou não mudar esse estado de coisas? Quando eu falo temos que fazer mais e melhor, isso alcança um hábito trivial e banal, introjetado na nossa cultura perdulária, de comer muito mais carne do que a gente merece. Então, rodízio é um ritual macabro. Me desculpa, eu não sou vegetariano, eu não sou vegano, eu tento, e já reduzi bastante, está minha mulher de testemunha, consumo de proteína animal. A minha secretária do lar, que é nordestina, me cuida de mim muito bem, nos nutrientes, ela não entende quando eu peço arroz com shiitake. Ela não entende quando eu peço um tofu com brócolis. Ela olha para mim e fala, o senhor tem certeza? É a cultura que não muda por decreto. Ela me boicota. Já brigamos em casa, eu falei, ô Nádia, eu já falei, em casa eu não quero comer carne. Carne quando é inevitável, a gente está num lugar, a pessoa está comendo, vamos comer carne, vai. Certificação e selagem para carne, certificação e selagem para madeira, certificação e selagem para tudo. Vai comprar, o César Maia, quando era prefeito, se deu mal, que o povo do Greenpeace pegou no pé dele quando ele colocou os diques de madeira na Lagoa Rodrigo de Freitas, os diques lindos, aquela madeira linda, reflexiva, aquele sol maravilhoso, até hoje está lá, foi uma ideia sensacional. Aí veio o Greenpeace e falou, que madeira é essa? É a tribo dos ecochatos biodesagradáveis, né? Que madeira é essa aí? O prefeito não tinha resposta, não tinha a menor ideia. Licitação pública, compras públicas governamentais. Ah, André, mas já tem a Lei 8666, que regula as compras públicas governamentais. A gente tem que seguir o protocolo. Então, siga o protocolo e, sem ferir a legislação, você pode, na hora de fazer a compra de um mobiliário escolar, carteira, cadeira, coisa e tal, coloca no edital. O que interessa? O preço mais em conta, pronta entrega e um certificado de origem. Exija. Você precisa trocar luminária de uma universidade pública, precisa ter licitação. O que interessa? O preço mais barato, que dure mais, pronta entrega e o consumo de energia. Coloca no edital. Tem gente que organiza edital e esquece que você pode fazer uma mudança.
É 10% do PIB no Brasil, Marcelo, é compras públicas governamentais. Quem organiza edital precisa colocar como item na disputa entre fornecedores de quem seja o garantidor de um passado que não afronte legislação ambiental e legislação trabalhista. Sociedade de consumo consciente é aquela que não é analfabeta ambiental. A gente quer saber qual é a roupa que a gente veste, qual é a comida que a gente come, qual é o mobiliário, o que é feito, a mobília, o móvel, tudo que a gente vai encontrar no varejo tem uma história por trás e eu quero saber qual é. Meu direito, meu direito. André, aqui atrás, você falou em representatividade política e você talvez possa me responder uma questão. Para que serve o Partido Verde? O Partido Verde tem uma história brilhante, belíssima. Na Austrália, onde eu estive, na Alemanha, em Freiburg, que é o território mais ecochato e biodesagradável. Os alemães de Freiburg, que fica próximo da fronteira com a França, eles têm um bairro ecológico lá chamado Vauban, que é o bairro mais ecológico do mundo, não entra carro. É uma coisa maravilhosa. Para a gente é o paraíso. O PV no Brasil, eu não posso ferir suscetibilidade, mas eu não posso faltar com a verdade. Me decepcionou muito em relação à sua proposta original de ser um partido que não fosse confundido com os partidos fisiológicos, de composição de bases oportunistas. Eu vi o PV aliado ou subserviente a certos projetos em que outros PVs não se ajustariam. E sem nenhum preconceito, eu também não quero fazer juízo de valor em relação à pessoa A, B ou C. Algumas lideranças do PV, eu não sei sinceramente em que medida elas estão identificadas com essa causa da sustentabilidade. Tá? Então, com toda franqueza, eu acho que o PV no Brasil deu uma desvirtuada daquilo que o Partido Verde, historicamente, no mundo, nos dois lugares que eu citei, esse pedigree de PV, ao que parece, não estou muito bem informado em relação aos últimos meses, tá? Não acompanho diuturnamente a realidade política do PV na Alemanha e na Austrália. A última vez que eu puxei o extrato, eu vi diferenças muito importantes em relação ao PV no Brasil. Agora, veja, só para a gente... É curioso como os políticos são inábeis para várias questões, estão descolados das demandas da sociedade civil em inúmeras questões, mas não são bobos. Na hora deles mapearem humores e predisposições do eleitorado, eles já perceberam que a variável ambiental está presente. Eu estava em Copenhague, na COP15, quando adentra o Bella Center Dilma Rousseff. José Serra. E Marina, ano eleitoral. A Dilma cometeu naquela época uma de suas muitas gafes, tadinha, quando falou que, eu não vou me lembrar da frase exatamente, mas assim, nós precisamos destruir o desenvolvimento sustentável, alguma coisa assim. Sem Cecília. Hã? O maior entrave para o desenvolvimento sustentável é o meio ambiente. Bom, eu estava lá, eu contive o riso em respeito à minha presidenta, que a gente está lá em nome do Brasil, vamos que vamos. E o Lula fez um discurso muito bonito lá, na COP15, diga-se de passagem. Depois do Obama contrito, veio o Lula com aquele papo de eu vim do ABC. Se é por falta de dinheiro, o Brasil bota dinheiro para esse acordo sair. Bom, o Democratas, quando deixou de ser PFL e virou Democratas, você se lembra qual foi o símbolo que eles usaram do partido? Uma árvore. Um partido que, se você puxar a lista de quem é democrata, você vai falar, meu Deus, quem aí reconhece o valor da árvore nos seus serviços ambientais, o valor do verde das espécies vegetais, produzindo chuva, equilibrando o clima, etc., etc. Existe um oportunismo, mas faz parte. Olha só, para mim, eu preciso ser franco contigo, não importa o que move as pessoas na direção da sustentabilidade, se é conveniência ou convicção, importa que mude. Se o cara mais reacionário e cretino que ascender na política tomar as decisões certas, na direção que interessa,
que é essa, nesse pacote que a gente está falando, a gente vai respeitar. Eu vou. André, isso aqui. Meu nome é Paula. Queria te perguntar sobre... alguns anos atrás foi editada uma legislação obrigando os municípios a fazerem a coleta e o descarte de resíduos, responsabilizando os municípios, até onde eu sei. Essa legislação ela tinha um prazo, 2016, ela demorou, foi adiada, enfim, parece que hoje em dia já é obrigatória. Só que a gente tem 5.000 e tantos municípios no Brasil, e municípios mínimos e tal. Como é que você vê, enfim, como os municípios têm se portado, ou se eles estão cumprindo, se isso é uma coisa que realmente é uma realidade, se isso foi uma jogada política, ou se de fato existe uma vontade de que funcione essa legislação, ou se tem uma alternativa? Você deve estar se referindo à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que depois de 20 anos tramitando no Congresso, foi aprovada e foi sancionada. Isso. Bom, tinha um prazo e depois... Atualmente, nós temos um imbróglio que é a prorrogação no Congresso do prazo de erradicação final dos lixões. Mas existe uma confusão jurídica. Não precisa da Política Nacional de Resíduos Sólidos para o Ministério Público denunciar um prefeito que tem lixão, tá? Porque já existem outras legislações anteriores à política que estão em vigor e que oferecem, digamos, sustentação para a tese da denúncia. Nós temos hoje aproximadamente 3.000 vazadouros de lixo a céu aberto no Brasil. Entretanto, a boa notícia é que a maior parte em volume do lixo do Brasil está indo para aterro. As maiores cidades, as mais densamente povoadas, têm aterro sanitário. Melhor assim. Quando um prefeito diz para mim, como já aconteceu, eu não tenho dinheiro para aterro sanitário, eu vou dizer para ele, 2 soluções para o senhor. Aliás, a gente entra em detalhes no livro sobre isso. Uma, vocês terem um colegiado de municípios. Como é que a gente chama, Cláudia? Consórcio intermunicipal. A gente mostrou, e foi ao ar, inclusive, no Jornal Nacional, que se interessou por essa história. Um grupo de municípios pequenos que todos têm o seu lixão. Num dado momento, eles resolvem criar a figura jurídica do consórcio, dividem os custos para a criação de um aterro. O município que resolve acolher no perímetro, dos 9 municípios, alguém vai pagar o pato, vai ficar no meu município o aterro. Então, eu vou ter que ter um bônus. O bônus é a coleta seletiva que for feita aqui, a receita é minha, a transformação do lixo orgânico em composto, em adubo, fica para mim, e eu não vou entrar no rachuncho para construir o aterro. É justo. Cada um com seu cada um. Nesse caso de Rio Grande do Sul foi assim. Esse consórcio reproduziu na prática aquele ditado popular, a união faz a força. Essa é uma saída. A outra qual seria? Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. O que eu posso fazer? O prefeito, se estivesse hoje aqui no Parque Lage, poderia fechar parcerias com algumas pessoas daqui, para dizer assim, se eu te der um terreno para você fazer segregação e manipulação do lixo seco ou do lixo úmido, a receita é tua. Topa. Pelo amor de Deus. A gente tem que se abrir para as soluções que existem no Brasil e no mundo, para problemas iguais aos seus. Então, com pouco se faz muito. Você pode não conseguir erradicar o lixão no primeiro momento ou deixar de levar alguma coisa para lixão, mas mesmo pobre, 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 de marré, 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 eu consigo, se eu quiser, reduzir o volume de descarte no lixão, emprestando inteligência na largada do processo e me consorciando, atraindo pessoas que queiram viver daquilo. Eu acho difícil que não haja oportunidade de negócio envolvendo aquilo que é meu dever, coletar e transportar. E eu estou transportando queimando diesel em caminhão. Portanto, eu tenho uma economia em escala no intervalo de um ano, se eu não vou transportar tanto peso de lixo seco, lixo úmido até o lixão. Eu vou deixando por aqui, eles vão fazendo. Estamos numa cidade maravilhosa, linda, e num estado que tem muito potencial turístico. Água limpa, atrai visitante,
faz bombar o setor do turismo que mais cresce, que é o ecoturismo. As pessoas estão tão ouvindo o Krenak falando assim da cidade que, por vezes, se torna opressora. No período de férias, a maior parte dos turistas do mundo pesquisa e, se o preço estiver convidativo, investe nessa outra experiência. Eu quero ir para um lugar para desonerar, para oxigenar, para retemperar, para reconfigurar. E o Rio de Janeiro tem esse privilégio. Você não precisa ir muito longe para curtir a natureza com águas limpas. Se vai melhorar com a privatização da SEDAI, eu não sei. Que precisa ter mudança, não tenho dúvida. Bom, mais uma vez vou agradecer a generosidade do André e encerrar o debate fazendo aqui um resumo do que você respondeu nessas perguntas e, obviamente, provocando para a sua fala final. Na verdade, desde a primeira pergunta da Vitória, enfermeira, né, sobre políticas de saúde, o André coloca que a política deve ser de saúde e não a política de doença, né? Sobre consumo, a insaciedade de consumo repondo às ausências subjetivas, né? O bem como símbolo do projeto de felicidade, justamente modificar isso, e particularmente a história das coisas. Tudo tem uma história e eu quero saber qual é. Foi essa a frase do André. E citou também a lei 866 na licitação, 8666, não é à toa que tem esse número, da licitação pública. Caramba! Em relação ao Partido Verde, ou ao movimento ambientalista, a meu ver, como um todo, essa discussão talvez esvaziada das pautas. As pautas do movimento ambientalista no Brasil, desde quando ele se iniciou, de certa forma, tem um esvaziamento, sobretudo, novamente, resgatando o discurso do Chico Mendes, em relação às vozes diferentes, às vozes dissonantes. Em relação aos resíduos sólidos, os lixões e os consórcios municipais como solução de gestão do território. O entendimento da questão ambiental passa por gestão do território, conhecimento do espaço geográfico. E, novamente, as soluções podem estar na população, né, quando se associação mesmo de municípios pobres com iniciativas privadas. E por que isso não vira política pública, né? Um biodigestor, né, como uma técnica já conhecida, e por que ela não é difundida, por que ela não é uma política pública clara? A gente teve a oportunidade de estar junto no Morro do Bumba, e o Morro do Bumba, uma catástrofe, um assassinato, né, 43 mortos num lixão que foi pavimentado e urbanizado, e lá as pessoas furavam o chão e geravam gás metano e cozinhavam com o gás de um lixão que estava pronto para explodir embaixo da comunidade. O rio fede, e, de fato, a gente continua expandindo uma cidade para a Zona Oeste nos mesmos formatos que talvez a gente conduziu na reforma modernista do Pereira Passos. Né? Essa ideia de que os ecossistemas não servem para nada e a gente precisa simplesmente modernizar, pavimentar, e num projeto de cidade que, como o André colocou antes, ainda na palestra do Krenak, um planejamento excludente. A exclusão já é planejada. E termino justamente nessa provocação que o Liv Mundi tem, que é justamente o questionamento da hegemonia de poder no modelo civilizatório, no modelo de desenvolvimento. A gente precisa, sim, ser democrático e dar vozes a diversas formas de se viver, a diversas formas de saber. E com isso também termino com, você citou os poetas, eu me lembrei do Cláudio Nutt, que recentemente gravou uma música falando: o rio degenerou, o rio pode regenerar. E com isso eu passo a palavra final do André, agradecendo mais uma vez sua extrema generosidade. Obrigado, querido. Bom, obrigado. Parabéns para vocês pelo prestígio que deram a esse evento. É muito importante o papel de eventos como esse, sinalizando o rumo e perspectiva, inspirando as pessoas, trazendo ideias, práticas. Você não vai ter nunca o alcance correto, a repercussão, os desdobramentos do que houve aqui. Mas saiba que isso vai longe. E isso justifica todo o estresse, toda a correria, todo o cansaço. Vida longa,
para o Livre Mundi. Eu queria encerrar apenas tentando compartilhar com vocês um sentimento muito forte em mim no que tange ao combustível fundamental que deveria nos mover na direção da mudança de quase tudo, que é o espírito de comunidade. Nós estamos na era dos haters, nós estamos vivendo um momento de absoluta intolerância e de hostilidade em relação a simplesmente quem manifesta um pensamento, uma opinião diferente da sua. Um mundo sustentável é um mundo onde a diversidade não é um estigma, não é algo negativo. A diversidade é a condição fundamental para a construção de um projeto que, por vício de origem, precisa ser coletivo. Ele precisa alcançar a comunidade dos diferentes, que tem as mesmas demandas essenciais. Não podemos consumir tempo e energia divergindo com os detalhes insignificantes do dia a dia. A gente precisa reforçar aquilo que nos une. Nós não somos uma comunidade. Quando a gente se identifica com o termo sociedade de consumo, ou com a expressão fria e acadêmica, civilização, a gente se distancia de algo que eu estou querendo aqui, com alguma dificuldade vocabular, emprestar um sentido importantíssimo. Espírito comunitário. Prestar atenção nos outros, principalmente naqueles que estão mais desprovidos dos recursos fundamentais da vida. E eu estou tentando promover assim o ajuste do olhar em relação ao planeta que nos acolhe, que não é o espaço urbano. As cidades ocupam menos de 2%, algo um pouco mais do que 2%, na verdade, do território do mundo. O mundo não é urbano. E o Krenak colocou muito bem, esse espaço que não é natural, mas que foi adaptado para as nossas demandas, ele é o responsável direto pelo que acontece no resto do globo inteiro. Comunidade. A gente estava junto em Goiás ontem. Participamos de um debate ontem sobre espiritualidade e meio ambiente. Krenak falou algumas coisas muito legais do tipo: nas nossas comunidades não existe população de rua, porque se alguém está desassistido dessa forma, nós nos sensibilizamos. Nas nossas comunidades não existem órfãos, porque se alguém perde pai e mãe, não perde família, porque todos nos sentimos responsáveis pelo acolhimento e pela educação. O Rio Doce não era um rio, tinha um nome. E ao emprestar um nome próprio ao rio, ele era considerado, e ainda é, um parente. E aí eu me lembrei, viu, Krenak, não falei para você ontem, de uma entrevista que o nosso querido Washington Novaes, jornalista, pioneiro, mestre na arte de denunciar os problemas que hoje estamos discutindo aqui. Certa vez ele foi entrevistado na TV Cultura no programa Roda Viva, num Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. Caiu numa segunda-feira, era o dia, ou terça, que é o dia do Roda Viva, segunda. Um dos entrevistados era um então senador pelo Mato Grosso chamado Blairo Maggi. O Washington respondendo a pergunta de todos, e o Washington demonstrou uma emoção na hora de explicar como se deu a imersão na comunidade indígena do Xingu, como é que ele, conhecendo as tradições, convivendo com os indígenas, ele se deu conta da enorme contribuição dessa cultura no sentido de descortinar novos horizontes na nossa sofisticada civilização. E, entre outras coisas, ele falou: o que eu percebi por lá quando o curuminzinho fazia alguma besteira e precisava ser advertido pelo pai, o responsável, primeira providência do pai, o responsável, na hora de chamar a atenção, era se ajoelhar e se colocar no nível do curuminzinho.
e ter um papo reto de igual para igual, para que ele entenda amorosamente o que não agradou, de uma forma elegante, educada, uma educação refinada, sofisticada nesse nível. Num dado momento, o senhor Blairo Maggi, hoje todo-poderoso ministro da Agricultura, ícone da bancada ruralista, perguntou para o Washington em tom provocador: quer dizer que você acha que todos nós deveríamos ser índios? E o Washington, com serenidade, olhou para o Blairo Maggi e falou: não, nós não teríamos competência para isso. Eu trouxe um livro, tinha pensado em sortear, em dar para a primeira pessoa que chegasse. Aqui ficou de pé o tempo todo. Meu querido Krenak, eu quero te entregar em mãos, velho. Você é o cara. De todos nós aqui, ele é o que tem mais autoridade para dizer o que está dando certo, o que está dando errado.